Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, a sua graça nos basta, na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa, a sua graça sempre nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Assim a palavra nos diz, e aquele que se julga forte por si, cuide para que não caia, porque bem-aventurados sois aqueles que estão sempre, não se gloria na carne, toda vanglória é maligna. O Senhor nos ensina como fugir de toda vanglória. O servo inútil não herda o reino dos céus, mas ele nos ensina: fazei não para serem vistos pelos meros mortais, antes fazei para aquele que está no alto, tudo contempla e executa. Aquele que nos recruta para fazer, não por si, mas através do seu Espírito. E no devido tempo, ele é aquele que nos galardoa, sabe até mesmo daqueles que fazem de forma voluntária, como se recebeu de graça e de graça a oferta, até aqueles que fazem por conta do galardão. Aonde muitos que têm aquilo que é elevado entre os homens já receberam a vossa consolação naquilo que é elevado entre eles. E depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória, porque importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, a ele seja toda honra e toda glória. A palavra diz: ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Bem-aventurado aqueles que perseveram fazendo a vontade do Senhor, e quando ele vier os apanhar, fazendo a sua perfeita e agradável vontade. A vontade de Deus, que disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho é aquele que nos ensina: anunciai o arrependimento, anunciai a verdade. Aquele que der ouvidos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas também aquele que rejeita, ele também o nega. Os coloca o véu, uma mente corrompida, cauterizada, aonde não se alcança a sua misericórdia, aonde ele mesmo, a palavra diz que tendo ouvido não ouvem, tendo olhos não veem, tendo boca nada podem anunciar, assim como se torna um ídolo, uma estátua de sal, aqueles que retrocedem e estão sempre a negar o nome do Senhor, nome sobre todo nome, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, que está no alto, muda os tempos, as estações, está de pé como quem pisa uva nos lagares, e a terra é os cabelos dos seus pés. A um rebaixa, a outro promove, tudo segundo o seu efetuar, seu agir, o seu operar, aonde não há quem possa impedir o seu agir. A vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva arrancada logo murcha, e ainda tendo a sua palha seca, haverá um lugar onde ela não se consome no fogo. Assim como aqueles que perseverarem, haverá júbilo. A palavra diz: se alguns chegam a 70, outros a 80 pela sua robustez, é enfado e canseira. Assim como a palavra diz: bem-aventurado aqueles que perseveram, e com ele reina e governa, porque ele disse: darei
a coroa da vida, aqueles que alcançarem as regiões celestiais. O repouso, o shalom, ele é o shalom, a paz, alcançará a paz, aonde ali haverá somente júbilo daqueles que perseveraram. Dia após dia, a palavra diz, o amor no mundo agonizante. Uns creem, os outros debocham. A palavra diz, para aqueles que escarnecem da sua verdade, ele ri lá do alto com desprezo deles, e dia após dia os vence pelo sopro da sua boca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.